Olá! Hoje nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, também conhecido como princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier ele é aplicado toda vez que um fator externo age sobre um sistema que esteja em equilíbrio. E esse sistema vai deslocar o equilíbrio no sentido ou do reagente ou no sentido do produto com a intenção de anular a ação que foi exercida sobre ele, tá? De anular ou pelo menos minimizar a ação desse fator externo sobre o sistema, ok? Procurando fazer com que o sistema entre novamente em equilíbrio, tá? Então, uma frasezinha que ajuda bastante é essa daqui: o sistema é contra. Toda vez que você estiver fazendo exercício sobre o princípio de Le Chatelier, lembra dessa frase: o sistema é contra. Contra o quê? Contra qualquer ação, qualquer fator externo, tá, que se fizer sobre ele. Tá? Então, nós vamos começar aqui, nós vamos falar aqui sobre alguns fatores que perturbam o sistema, fazendo com que o equilíbrio seja deslocado em um sentido ou em outro sentido. Tá? Esses fatores são concentração dos participantes da reação, temperatura e pressão, ok? Pressão. Então, nós vamos começar aqui com o primeiro, que é a concentração, né? Quando a gente estudou a respeito da velocidade, nós vimos que o aumento da concentração é um dos fatores que vai alterar a velocidade de uma reação, né? Por quê? Porque as moléculas vão colidir com maior frequência. Porém, em termos de deslocamento, nós sempre vamos pensar o seguinte, tá? Que o aumento da concentração de um ou de todos os reagentes de uma reação, seja direta ou inversa, a sua velocidade aumenta e o equilíbrio do sistema vai se deslocar para o outro lado da reação, ok? Então, assim, de acordo com o princípio de Le Chatelier, se nós adicionarmos, né, ou aumentarmos a concentração de um dos participantes, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de consumo, ou seja, ele sempre vai se deslocar no sentido oposto, ok? Àquele em que está sendo adicionado algum participante. Então, por exemplo, se nós estivermos adicionando reagente, por exemplo, se você adicionou reagente, o que vai acontecer? O sistema é contra, ele vai consumir aquilo que foi adicionado. Então, ele manda o sistema, ele manda o deslocamento, vai no sentido de formação de produto, ok? Agora, por exemplo, se nós adicionássemos aqui, ó, produto, o sistema é contra, ele vai consumir o que foi adicionado, fazendo o quê? Consumindo, transformando o que foi colocado em reagente, ok? É bem simples, tá? O princípio de Le Chatelier. E se for retirada? Se nós retirarmos algum participante, o sistema sempre será contra. Portanto, ele vai fazer o quê? Ele vai repor. Então, o equilíbrio é deslocado no mesmo sentido do participante que você retirou. Então, por exemplo, se você retirar reagente, o sistema é contra, o que ele vai fazer? Ele vai repor. Então, ele vai pegar produto e vai transformar em reagente, ok? Se você retirar produto, o sistema é contra, o que ele vai fazer? Ele pega reagente e transforma em produto, tá? Então, ou seja, se eu retirar reagente, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Se eu retirar produto, o equilíbrio é deslocado para a direita, certo? Então, neste primeiro caso aqui, ó, se nós retirarmos reagente, nós favorecemos a formação de reagente. No segundo caso, se nós retirarmos produto, a gente favorece a formação de produto. Facinho, né? Temperatura.
A temperatura nós também vimos que também é um dos fatores que influencia a velocidade das reações, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura da reação, você aumenta o número de colisões e assim, consequentemente, o número de choques efetivos e a velocidade, ok? Porém, quando a gente está falando a respeito de calor, né? Nós estudamos aí na termoquímica, nós temos dois tipos de processos. Nós temos processos endotérmicos e exotérmicos. O endotérmico é aquele que absorve o calor e o exotérmico é aquele que perde, libera calor, certo? Então, foi isso que nós vimos. Todo processo endotérmico, né? Todo processo endotérmico sempre vai apresentar o ΔH maior que zero. E todo processo exotérmico sempre vai apresentar ΔH menor que zero. Essas são informações fundamentais que você não pode esquecer quando a gente vai analisar um exercício sobre o princípio de Le Chatelier, tá? Então, olha só, outro fator interessante. Quando você estiver fazendo exercício sobre o princípio de Le Chatelier e ele envolver temperatura, ele vai te informar o valor do ΔH. E aí o que você não pode esquecer é o seguinte, que esse ΔH que está sendo informado no exercício refere-se sempre à reação direta. Então, por exemplo, a gente colocou aqui A mais B, dupla seta, formando C, certo? Então, A mais B formando C. ΔH igual a menos X. Ok? Pode ser um valor qualquer. Porém, se está menos X, se o ΔH é negativo, significa o quê? Que estamos falando de um processo exotérmico. Opa, mas espera aí, nós temos dois tipos de reação. Nós temos a direta, a reação direta, que é aquela que vai se processar de reagente para produto, e temos a reação inversa, que vai ser de produto para reagente. O ΔH que aparecer sempre pertence à reação direta, ok? Então, esse ΔH que está aparecendo aqui pertence à reação de A mais B formando C, ok? Se você quiser saber da reação inversa, é só inverter o sinal. Então, da reação inversa, seria o quê? ΔH é igual a mais X, ok? Então, é só inverter o sinal, tá? Então, o ΔH que aparece sempre é da reação direta. Então, você não pode esquecer disso, ok? Então, agora vamos analisar. Então, o que acontece com esse sistema aqui se nós aumentarmos a temperatura do sistema? Se a gente aumenta a temperatura do sistema, o sistema é contra. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar diminuir a temperatura, ele vai tentar voltar à situação de equilíbrio, reduzindo a temperatura do sistema se foi aumentado. Então, o que a gente precisa analisar? Se o ΔH é negativo ou seja, a gente já viu que é uma reação exotérmica, e quem é exotérmico? Vou colocar aqui em cima da setinha, tá? É a reação direta. Se é exotérmico libera calor, ou seja, esquenta o meio. Então, vou colocar aqui, ó, que aquece o meio, tá? ΔH negativo aquece o meio. A gente já viu que da reação inversa é só inverter o sinal, então é ΔH positivo, endotérmico. O endotérmico é aquele que absorve o calor do meio. Então, o que ele faz? Ele resfria o meio. Então, vou colocar aqui, ó, embaixo da setinha, endotérmico e resfria o meio, certo? Então, da esquerda para a direita, de reagente para produto, aquece, libera calor. E de produto para reagente, resfria, absorve calor, certo? Então, olha só, voltando aqui. Se existe um aumento de temperatura, o sistema é contra. O que ele vai fazer? Ele vai resfriar. Qual é o lado que resfria? É o lado que está indo para a direita, na formação, favorecendo a formação de C, ou o lado que está indo para a esquerda, favorecendo A e B? É o lado que resfria, que é o processo endotérmico, é o que está indo para a esquerda. Então, se nós aumentássemos a temperatura sobre esse sistema, o que aconteceria? O equilíbrio seria deslocado no sentido de formação de A e B,
ok? Ou seja, para a esquerda. E se nós reduzíssemos a temperatura? Se nós reduzirmos a temperatura, o sistema é contra, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar. Como que ele aumenta? Aquecendo o sistema. Como que ele faz para aquecer? Ele favorece a reação exotérmica, ou seja, vai favorecer a formação de C, ou seja, o equilíbrio é deslocado para a direita. Viu que fácil? Super fácil, né? E muito gostoso de analisar. Número 3, nós temos aqui pressão. Pressão é o outro fator que vai influenciar na velocidade e também vai influenciar aí no princípio de Le Chatelier, no deslocamento do equilíbrio. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar os números de mols, né, que aparecem na nossa equação. Tá? Então, 1 mol vai corresponder a um volume. Isso, toda vez que nós analisamos pressão, é claro, estamos falando de participantes gasosos, ok? Aqui, ó, 2 mols equivalerão a 2 volumes. N mols, 20 mols, 30 mols, tá? Sempre equivalente a volume, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos A gasoso mais B gasoso, formando C gasoso. Então, nós temos 1 mol de A mais 1 mol de B, formando 1 mol de C. Então, olha só, analisemos. Aqui temos reagentes e aqui temos produto, certo? Então, de reagente, nós temos 2 volumes. Enquanto que de produto, nós temos 1 volume. Certo? E aí, o que você vai prestar atenção nesta hora? Você vai se lembrar do seguinte, que toda vez que você aumenta a pressão do sistema, tá? Ó, aqui, analisando os dois lados, antes de mais nada, analisando os dois lados aqui, onde você tem maior pressão, né? Sempre vai ser onde você tiver o quê? Maior volume. Certo? Ok? Então, onde você tem maior pressão, é onde você tem maior volume. Ok? A pressão é aliviada quando você tem um menor volume, ok? Então, olha só como é que vai ficar a nossa análise aqui. Se nós aumentarmos a pressão do sistema, o que vai acontecer? O deslocamento do equilíbrio sempre vai no sentido de menor número de mols. Por quê? Porque o sistema é contra. Então, se nós aumentamos a pressão, ele vai tentar aliviar o sistema. Como é que ele vai aliviar? Favorecendo aquele que produz o menor volume, ok? Aquele que produz o menor volume. Então, no caso desta equação aqui, o equilíbrio é deslocado para a direita, ok? Agora, se nós diminuirmos, melhor dizendo, se nós reduzirmos a pressão, o sistema é contra. Ele vai tentar aumentar. Como que ele aumenta? Produzindo aquele que apresenta o maior volume, o maior número de mols, ok? Ou seja, então vai para a esquerda, ok? Porque 2 volumes exercerão maior pressão sobre o sistema, ok? E o catalisador? Será que o catalisador vai influenciar? Será que ele também é um fator? Qual é a função do catalisador? Vocês se lembram? A função do catalisador é reduzir o quê? A energia de ativação, fazendo com que aumente a velocidade da reação, ok? Então, o catalisador não vai influenciar, ok? O catalisador não influencia no deslocamento do equilíbrio. A única coisa que ele vai fazer é com que o equilíbrio químico seja atingido de forma mais rápida. Só isso, ok? Então, catalisador não vai alterar. Tudo bem?
Então, meus amores, beijos e até a próxima!